Ah, pode lembrar, porque o velhinho aqui, na hora que vocês receberem a mensagem, já está gravando. Maravilha. Então vamos lá. Nós vamos começar no item 7 do capítulo 2 da Gênesis. Tá? Aí ele fala no item 7 assim, ó, a existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada, não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. Olha só, hein? Então, a realidade de Deus é comprovada não só pela revelação. O que é a revelação, gente? As escrituras. Então, pensem assim. Primeira revelação, segunda revelação, terceira revelação. A partir de que o ser humano foi tomando consciência de si mesmo, o plano espiritual sempre nos envia orientações. Ok? Então, esse troço é tão organizado, eu falo assim, ó, vocês estão lá no bercinho da civilização, eu vou mandar uma orientação que vai manter vocês num caminho, te mostrando sempre o caminho do bem. Aí, você pode seguir ou não. Então, não tem Espiritismo sem ter Jesus, não tem Jesus sem ter Moisés. Então, vocês vão perceber que em toda revelação, ela se atrela à revelação anterior. Se você pegar o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, eu não vim destruir a lei, mas dar o seu cumprimento. Jesus falou isso quando ele veio como Messias para o povo, os judeus. Por quê? Ele já tinha sido anunciado por diversos profetas. Então, essa parte do Deus único, né, que é a primeira concepção que a gente teve que ter de Deus um pouco mais madura, qual foi? A do Deus único, né? Que até então, a gente como imaturo, né, crianças espirituais, a gente reconhecia Deus no fogo, reconhecia Deus na água, reconhecia Deus em tudo quanto é energia da natureza. Perfeito. Para a nossa concepção ainda acanhada, né? Estava ótimo isso, né? Então aí você consegue reconhecer nas forças da natureza o Deus, mas aí a gente ainda, por não entender isso muito bem, achava que cada um tinha o seu poder, e aí vem toda aquela mitologia, né? Aquela mitologia grega que são os deuses, um deus briga com o outro dá pancada no outro, um é deus disso, outro deus daquilo, né? A gente trazendo o Deus para o nosso tipo de pensamento. Né? Então, uma revelação vem atrelada à outra. Então, naquela época, veio a revelação do Deus único, né? O grande atributo, o grande mérito da religião judaica, ou da primeira revelação, é falar assim, não, humanidade, agora para com essa bagunça aí de que tem um monte de Deus. Até então isso foi legal, agora não é mais. Então, já que vocês estão mais maduros, agora é um só, tá? Ó, beleza. Então, isso não proliferou pelo planeta, né? Foi só um pedacinho que começou. Que as ideias são sempre assim, né? Elas nascem num berço e depois elas vão proliferando à medida que aquilo vai se tornando consistente. E as pessoas vendo que aquilo tem sentido, né? Sempre assim, né? Em todo qualquer momento. Então, quando veio Moisés, né? Aí são as revelações que a gente tem, que é de 5 mil, 6 mil anos atrás, né? Justamente quando a gente começou a amadurecer em termos de raciocínio, né? Então, essas aí são as revelações. Quando vocês ouvirem falar revelações, é isso aí. Então, da lei divina, o Moisés começou com o Deus único, através da justiça, vieram vários profetas anunciando o Messias, que era a segunda revelação, que nos foi revelado o amor, num contexto que a gente nunca tinha ouvido falar antes, com uma exemplificação nunca que a gente poderia compreender isso, e aí a gente estaria dando o nosso primeiro passo para uma evolução espiritual efetiva, que é a vinda de Jesus, que a mensagem era tão importante que o governador falou assim, eu que vou levar a mensagem, eu não vou deixar nenhum recado com ninguém, né? Então, eu sou o Cristo, eu sou o governador do planeta, eu sou responsável pela evolução dessas 30 bilhões de almas, então eu vou levar essa mensagem em corpo e alma. Então ele veio trazer a segunda revelação, e ele mesmo disse, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir essa lei. Então, ele cumpriu, tanto que algumas passagens do mestre foi para conferir as profecias.
Então Isaías disse isso, fulano disse aquilo, ciclano disse aquilo. Ele veio dar cumprimento a uma. Tá? Inclusive naquele salmo que ele recita na cruz, né, que ninguém entende aquilo, né? A gente é leigo, assiste o filme. Senhor, Senhor, por que me abandonastes? Né? Tem gente que fala que Jesus estava negando Deus lá, e na verdade ele estava cantando. Isso é um salmo, Salmo 22. Se você ler o Salmo 22, você vai ver o que é isso. E o pessoal só pegou um pedacinho da música e colocou, né? Então, depois, quem tiver curiosidade para entender o que Jesus estava fazendo, ele estava cantando. E ele não fez, só não recitou um salmo durante o momento que ele estava na cruz. Parece que ele recitou 3, não sei, quem souber me corrija, né? Ou 23 ou 13, uma coisa assim. Foi o número de salmos que Jesus cantou, que a salmo é uma música, né? Que ele cantou crucificado, morrendo, né? E uma das crucificações é essa. Um dos salmos é isso, é a respeito de Deus. Senhor, Senhor, por que me abandonaste? É uma música que começa assim, mas o fim dela não é assim. Vocês vão ler depois. Inclusive, nesse salmo está previsto toda essa crucificação dele. Então, isso já estava anunciado, ó, que Jesus sabia que ia acontecer. E a terceira revelação, que é o Espiritismo. Imagine falar isso, né? Da mesma forma que Jesus foi crucificado porque ele falou que era o Messias, e aí o pessoal do Sinédrio tocou ele na cruz por conta disso, né? Imagine que esse pobretão aí, carpinteiro, vai ser o Messias. O Messias é um cara que vai chegar cheio de dinheiro, né? Que ele é o Filho de Deus. O Filho de Deus tem poder, né? Totalmente torto, né? E da mesma forma, quando foi anunciada a terceira revelação agora. Mas que espírito, que vocês estão malucos, né? Que negócio é esse de espiritismo? Né? É a mesma resistência, né, que teve na segunda revelação, vai ter na terceira, até que as coisas entrem no seu entendimento. Com calma, com tranquilidade, porque Deus, né? Deus não nos violenta em nada. Ele nos deixa desenvolver por nós mesmos, né? É um pai bondoso, amoroso, que sabe esperar. Então é isso, a existência de Deus pois, uma realidade comprovada não só pela revelação, eu falei isso tudo só para falar dessa palavra, revelação, tá? Revelação são as 3 revelações. Como pela evidência material dos fatos, que é aquilo que a gente estava conversando, né? Quanto mais a ciência descobrir as leis que regem a matéria, mais ela vai comprovar a existência de Deus. Mais ela vai ficar sem saída, porque mais ela vai provar que tem uma inteligência suprema atrás de tudo isso que ela está descobrindo. Né? Agora estão descobrindo buraco negro, né? Tiraram uma foto de buraco negro. Vocês imaginam isso, gente? Vocês viram esses dias na internet, não? Uma foto que você olha parece um monte de estrela. Aí os caras falam, não, isso aí não é estrela, é buraco negro. Então, como é que vocês tiraram essa foto? Aí o cara explica lá a metodologia. Então, assim, o universo tem a energia escura, que a gente só vê, parece que é 4% só da energia clara, né? O resto é tudo energia escura. Vai entender um negócio desse, né? E a ciência está. Os caras fazem isso tudo calculando, com cálculo matemático, né? Tanto que aquela fotografia dos buracos negros é uma foto feita em cima de matemática. Ele recebe a imagem, faz um monte de algoritmo para poder plotar aquela foto. É um troço maluco, né? E é uma fotografia bem real, né? Olha quanta inteligência que a gente tem, né? Mesmo sendo ser aí que não consegue tomar uma vacina, mas vamos lá. Então, assim, pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram, entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Essa é a nossa crença quando a gente era próximo dos animais, né? Eles veem coisas que estão acima das possibilidades do homem e deduzem que essas coisas provêm de um ser, de um ente superior à humanidade. Não demonstram raciocinar com mais lógica do que os que pretendem que tais coisas se fizeram a si mesmas, né? Não é mais ridículo eu acreditar que essas coisas caíram do céu e se montaram umas às outras por acaso? É outra explicação infantil, né? Eu prefiro acreditar que tem um ser superior. Então vamos lá, agora entra no capítulo da natureza divina, onde a gente vai explorar os atributos da divindade, tá? Tudo bem? Tudo bem até agora? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? O sucesso da vida de vocês depende desses momentos. Fui contundente agora no que falei? Não.
ficaram com medo. Assim, nossa, esse cara é meio maluco, né? Mas vamos lá. É verdade, hein? Tô brincando, mas é verdade. Da natureza divina. Aí vem nosso mestre Kardec. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreender a Deus, ainda nos falta o sentido que só se adquire com a completa depuração dos espíritos. Gente, esse livro foi escrito depois do livro dos espíritos, entenderam? Então, Kardec já tinha consciência através das perguntas, depois vieram as respostas dos espíritos, depois ele catou tudo isso que ele já tinha aprendido, e com certeza ele já trazia isso dentro dele e começou a escrever isso aqui. Isso aqui é a escrita dele, tá? Mas se o homem não pode penetrar a essência de Deus, pode ter como premissa a sua existência. O homem pode, então, pela razão, olha só, raciocínio sempre, né? Pela razão chegar a conhecer os atributos necessários e concluir que esses atributos só podem ser divinos, deduzindo daí que é quem é Deus. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria compreender-se a obra da criação. Esse é o ponto de partida de todas as crenças religiosas. E por não terem reportado os atributos como farol capaz de as orientar, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. Aqui ele está fazendo uma afirmação, que a maioria, não está falando todas, que a maioria das religiões se equivocou em relação à ideia de Deus por não lhes atribuir os princípios básicos, que garantiria qualquer desvio de entendimento a respeito de uma linha de raciocínio, de entendimento, de filosofia. Tá? As que não atribuíram a Deus a onipotência imaginaram muito. Agora ele dá um exemplo rápido sobre isso, tá? O que significa não atribuir, não criar os atributos. Então ele vai dar uma navegada com a gente nesses pontos aí. É bem rápido isso aqui. Aos que não atribuíram a Deus a onipotência, imaginaram muitos deuses. As que não lhe atribuíram soberana bondade, fizeram dele um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. Então, compreender a falta dos atributos e ter aquilo como guia dos raciocínios é que fez criar essas ideias de Deus totalmente distorcidas, mais vinculadas à nossa imperfeição do que a um pai criador. Entenderam como é que a gente faz uma bagunça com Deus? Que a gente toma a referência do pai a nós mesmos. Então aí, meu querido, tudo fica torto. Que nós somos espíritos imperfeitos de segunda ordem. Antes da gente, só os primitivos. Então, bom, né? Não estou querendo desanimar ninguém, né? Mas vamos lá. Então, vamos lá. Agora nós vamos começar a explorar os atributos, tudo bem? Deus é a suprema e soberana inteligência. Então, aquela primeira resposta, que é Deus, né, do Livro dos Espíritos, inteligência suprema do universo, causa primária ou primeira de todas as coisas. Então, nós estamos reforçando aquela primeira resposta lá. Deus é a suprema e soberana inteligência. Então, gente, quem é a suprema e soberana inteligência não faz nada errado. Ok? E se a gente acha que está errado, é porque a gente está faltando peça no nosso quebra-cabeça. Vocês já perceberam isso? Você monta o quebra-cabeça e fala, não, está tudo certo. Essa peça que não entra aqui. Não. Está faltando peça, a gente montou errado, a gente não está com toda a informação que a gente precisa. Aí a gente começa a raciocinar, né? Então, se a gente fala, é soberana inteligência, não faz nada errado. Então, nós sempre vamos voltar nesse ponto, tá? É limitada a inteligência do homem, pois que não pode fazer nem compreender tudo que existe. Então, nós somos inteligentes? Somos sim. Mas, por a gente não compreender tudo que existe, a gente já tem um limite natural. A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. A gente já falou que Deus é infinito, né? Lá na pergunta 2, lá, né? Aí pergunta, o que é infinito? Que não tem começo nem fim. Quer dizer, tudo que a gente não entende, né? Então, infinito é tudo que a gente não consegue entender. A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Se a pudéssemos
Se a supuséssemos limitada num ponto qualquer, poderíamos conceber outro ser mais inteligente. Olha outro raciocínio que vem a levar, né? Primeiro é que, se ela é suprema inteligência, ela não faz nada errado. Segundo, se ela não é suprema inteligência, então pode ser que tenha alguém mais inteligente que ele. Né? Se você não é um bambambam, pode ter um bambambam na esquina do lado. Né? Então, se a gente achar que a inteligência de Deus não é suprema, a gente leva a raciocinar que pode acontecer que tenha um outro ser mais inteligente. Se existe um outro ser mais inteligente, então quem é o Deus aí? Então tem mais de um Deus. Né? E vocês acham que seria um negócio bacana ter mais de um Deus? O que poderia acontecer? Alguém já teve dois chefes? E aí um chefe pede uma coisa, o outro pede outra, e aí você não sabe para que lado que você vira. Se você não atende um, o outro te prejudica, se você não atende o outro fica bravo. Você já ouviu falar que cachorro que tem dois donos morre de sede? Isso é provérbio mineiro, hein? Cachorro que tem dois donos morre de sede, porque um acha que o outro vai pôr água, o outro acha que um vai pôr água, e ninguém põe água pro cachorro, coitado, morre de sede, morre de fome, morre de carrapato, né? Que um acha que o outro está cuidando e ninguém está cuidando de nada. Né? Então, basicamente é isso, né? Se ele é supremamente inteligente, não tem inteligência nenhuma maior que a dele, porque se houvesse ele não seria Deus. E se não fosse supremo, ele poderia fazer coisas erradas e ele não faz nada errado. Então, são esses raciocínios que a gente tem que ir montando na nossa cabecinha, depois trazendo para o nosso coraçãozinho, né? Então, só para a gente lembrar, tem uma passagem do Evangelho que fala que o consentimento a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do sentimento. Então, a gente precisa consentir com a razão e depois a gente precisa consentir com o coração. Então, nós vamos entender os atributos divinos na nossa cabeça, depois nós vamos trazer esses atributos divinos para o nosso coração. E quando a gente trouxer para o nosso coração, as coisas vão acontecer e a gente vai surfar nessa nossa vida mais tranquilamente do que a gente surfa hoje. Porque a gente sofre muito hoje por não compreender isso. E a gente troca mal por bem, bem por mal. A hora que a gente tem que tomar cuidado, a gente está relaxado. A hora que a gente tem que relaxar, a gente está tomando cuidado, porque a gente não entende as coisas direito. Né? Então, essas compreensões aqui vão possibilitar que a gente, mesmo imperfeitos, mesmo com um monte de problema que a gente ainda tem que descascar, mesmo com um monte de débito que a gente tem que pagar, a gente poder trafegar nesse meio com a maior fluidez daqueles que sabem que o caminho é complexo, que o caminho tem espinho, mas que o caminho vai te levar a um lugar de felicidade. É isso que essa compreensão vai nos trazer. Né? Então vamos lá. Primeiro, então, suprema inteligência, suprema e soberana inteligência. Segundo atributo, tá? Então não tem ninguém mais inteligente que Deus. Deus é eterno. Que trem estranho, para que ele falou isso? Isto é, não teve começo e não terá fim. Aí ele explica, se tivesse tido princípio, houvera saído do nada. Ora, não sendo nada coisa alguma, coisa nenhuma pode produzir. Olha o joguinho de palavras. Isso aqui em francês deve ficar bonito, né? Sabe Deus como é que fala isso em francês? Quem souber, deve ser uma poesia isso aqui em francês. Né? Em português já fica bonito, né? Não sendo nada coisa alguma, coisa nenhuma pode produzir. Ou então, teria sido criado por outro ser anterior. E nesse caso, este ser é que seria Deus. Né? Se lhe puséssemos um começo ou um fim, poderíamos conceber uma entidade existente antes dele e capaz de lhe sobreviver, e assim por diante ao infinito. Então, a lógica é essa, né? Ele não tem começo nem fim, porque se ele tivesse começo, alguém teria criado ele. E se ele tivesse fim, alguém viria após ele. Isso não tem... É mais difícil de entender que ele não teve começo nem fim. Um dia nós vamos entender o que é isso, né? Então guardemos isso aí para os nossos corações, né? Então ele é eterno. Então ele não foi criado por ninguém. Ele não está sob júdice de ninguém, né? Ele é o Pai Criador.
Agora vem um negócio super bacana, gente. Isso aqui dá um sossego para a gente. Deus é imutável. Ele não tem humor, gente. Ele não acorda de mau humor. Ele, né, um dia ele não é bipolar, um dia ele está felizão, outro dia ele está tristão. E imagine, né, se a gente tem alguém perto da gente que é bipolar, a gente só, e nós também, né, como temos a nossa bipolaridade às vezes mais contida, né? Então a gente sabe, né? Tem dia que a gente acorda cantando para passarinho, mas tem dia que a gente acorda olhando para o pé, para o dedão do pé, né? Então Deus é imutável, não tem mudança. Se tivesse sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. Isso é básico, né? Então a lei da gravidade ela é assim desde que a gente é gente, né? Que mantém a água no lugar, tudo funciona no planeta, que a gente não sai voando, né? O Sol também nunca falhou, né? Quando falhar, a ciência já sabe quando que vai ser, daqui em 5 bilhões de anos. Então, tudo que, se você pegar uma sementinha, colocar dentro de uma terra e jogar água, vai nascer uma plantinha ali. E se for uma sementinha de maçã, vai nascer uma árvore que o fruto vai ser maçã, né? Aí eu falo que é fé raciocinada, né? Não é porque Deus quis assim, não, porque eu entendo, né, que essa fruta é uma fruta de um pé de maçã. Eu vou jogar a aguinha e vai funcionar tudo bonitinho. Se eu restaurar alguma, alguma situação que foi destruída na natureza, a natureza vai povoar aquele ambiente de novo, né? Então são leis que não mudam nunca, né? Então isso nos dá uma segurança. Quem é da área de direito aí sabe que é um termo que chama insegurança jurídica, né? Então você faz um contrato com alguém, aí vem outra pessoa e muda a regra do contrato, a revelia das duas partes que o fizeram. Quem que tem segurança em relação a isso? Você combinou um negócio com a pessoa e vem um terceiro e te detona o combinado. Então isso para nós é uma alegria, né? O que Deus nos põe não muda, né? Ele não agrada ninguém, ele não favorece parente, ele não tem, ele não gosta mais de um do que de outro, né? Então as leis são imutáveis. Então isso nos dá uma segurança absurda, né, de tudo que vem depois disso. Aí vem o item 12 aí da Gênesis. Deus é imaterial, isto é, sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito a transformações da matéria. Então a gente começa a compreender que tudo que existe sai de Deus, mas não, Deus não é parte daquilo, né? Então a matéria é criação divina, nós como espíritos somos criação divina, nós estamos contidos no Criador, mas o Criador não está contido em nós, né? Então ele não está sujeito a qualquer propriedade da matéria ou qualquer tipo de relação ou de entendimento que a gente tenha a respeito de nós mesmos. Então, para a gente parar com esse negócio de tentar comparar o Criador a nós, a nossa vida, ao que a gente conhece. A gente precisa parar com isso, né? Ele não é nada disso aí. E depois aí, essas reflexões vão nos ajudar na hora de entender como é que esse homem, que não é homem, né, que a gente já sabe que ele é um ser que eu não consigo definir, como é que ele consegue estar conectado a cada um de nós e estar cuidando da gente, como filho? Porque nós somos filhos dele. Nós somos criaturas, né? Vocês vão lembrar quando a gente começar a falar disso aí, espero que vai ser o Francisco que vai ensinar isso para vocês, eu nem contei isso para ele ainda, né? A respeito do Deus, Espírito e Matéria, que é um dos próximos itens nossos aí, né? Então, Deus é imaterial, e ele, nenhuma lei da matéria está contida nele. Aí ele vem nos desmontar um monte de coisas que a gente cria na nossa infantilidade. Deus carece de forma apreciável pelos nossos sentidos, sem o que seria matéria, né? Se ele fosse apreciável pelos nossos sentidos. Então, quando a gente vê Deus, gente, nós não vamos ver com o olho da matéria. Isso nós entendemos já, né? Que os espíritos responderam. Quando a gente estiver despido de toda a matéria, nós vamos perceber o Pai. À medida que a nossa espiritualidade desenvolve dentro do nosso coração, a gente começa a perceber Ele, mesmo a gente estando dentro da matéria.
Aí a gente melhora o nosso sentido de percepção. Dizemos, a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem, nada mais conhecendo além de si mesmo, toma a si próprio por termo de comparação para tudo que não compreende. São ridículas essas imagens em que Deus é representado pela figura de um ancião de longas barbas envolto no manto. Tem o inconveniente de rebaixar o ente supremo até nas mesquinhas proporções da humanidade. Daí a lhe emprestarem as paixões humanas e a fazerem um Deus colérico e ciumento não mais que um passo. Então é isso, né? A gente até agora criou uma figura de Deus para passar medo nos nossos irmãos. Então, quando a gente é meio esperto, né? Quem assistiu aquele livro lá, aquele filme O Livro de Eli? Né? Então tem os caras desesperados para pegar o Novo Testamento lá, ou a Bíblia, para poder dominar os seres humanos, que sabia que se ele tivesse aquilo, ele sairia. Né? Essa é uma concepção que a gente tem hoje, né? A gente quer dominar os outros, passando medo nos outros a respeito da figura divina. E assim a gente vem há séculos fazendo uma bobagem dessa, né? Então, ponto. Tudo bem até agora? Ok? Então, nós já vimos que Deus é inteligência suprema, já vimos que ele é eterno, já vimos que ele é imutável. Depois nós vamos fazer chamada oral com vocês a respeito disso. E vimos que ele é imaterial. Brincadeira, não se assustem. Tá? Mas é legal a gente estudar para que a gente consiga citar isso naturalmente. Tá? E o pessoal da RPC vai pegar vocês na Rua 15 com o microfone, não se esqueçam disso. Aí vocês vão ter que falar, fale sobre os atributos divinos, aí você vai ter que falar. Deus é onipotente. Ó, isso aqui é bacana. Se não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa, e assim por diante, até chegar-se ao ser cuja potencialidade nenhum outro ultrapassasse. Esse, então, é que seria Deus. Então, gente, o poder do mundo não está no Biden, não está no Bolsonaro, não está no milionário que tem 60% da fortuna da Terra. Né? O poder não está na mão de ninguém dessas pessoas e nunca vai estar na nossa mão. O poder é do Pai. Então, esses raciocínios são bem intensos. Primeiro, que a gente não tem poder sobre nada, né? Se a gente é delegado a nós um poder, um pai de família, uma mãe de família, ela tem a responsabilidade de criar a sua família, né? Ela tem a tutela dos seus filhos até determinada idade. Então, isso é um poder que ela tem sobre a vida do jovem, né? Da criança, porque foi atribuído a ela. Então, quando alguém nos atribui uma função e um poder relativo, né? Porque nós somos uns seres relativos, absoluto é só o Pai. Vocês vão escutar isso muito. Nós somos criaturas relativas. Então, a gente ganha poderes relativos. Então, a partir do momento que você tem um poder relativo, qual que é a coisa mais inteligente que a gente pode fazer? É tentar exercer esse poder de acordo com o que o pai exerceria. Ah, mas eu não entendo a natureza íntima de Deus. Não, você não entende, mas você conhece os atributos dele, então você pode tentar ficar em sintonia com ele, né? Então, a partir do momento, aí a gente faz um monte de elucubrações, né? Então, o que eu posso ter? Eu posso ter poder físico sobre as pessoas. Posso ter poder intelectual sobre as pessoas. Posso ter poderes diversos sobre a natureza, né? Então, tudo que eu agir com as pessoas, com a natureza, através tudo que eu fizer com as emoções das pessoas, que eu tenha poder para fazer aquilo, né? Eu tenho que tentar alinhar as ações com o poder divino, porque é a hora da gente arrumar confusão para a nossa vida mesmo. Toda vez que eu usar esse poder que a gente tiver, e isso não tiver em consonância com a lei divina, nós estamos arrumando débitos muito complexos para a restauração nossa em relação a essa lei. Que geralmente, quando a gente tem esse poder, a gente tem espíritos atrelados sob a nossa tutela.
Nós ganhamos a confiança do Pai para que Ele nos concedesse esse poder. Olha que isso é uma coisa tão importante, gente. Quando você estuda o Evangelho, Jesus chegou na frente de Pôncio Pilatos e não desacatou Pôncio Pilatos. Ele poderia estar falando: ô Goiabão, eu sou o governador do planeta, você fica na sua aí que você não vai me crucificar, não. Você não se enxerga? Você sabe quem eu sou? Né? Eu sou o Messias. Ele poderia ter falado isso. No entanto, quando Pilatos perguntou para ele: tu és rei? Ele falou: tu o dizes. Ele nem respondeu. E ele tratou Pilatos com todo o respeito que Pilatos, como governador romano, merecia. Né? E assim foi com todos que cruzaram o caminho dele. Com quem que Jesus ficava mais, se podia dizer, irritado, né? Porque, na verdade, ele usava energia mais contundente. Com quem? Vocês lembram me dizer com quem ele ficava mais... Brincadeira, né? Ficava mais brabo com as pessoas? Ou com quem que ele usava palavras mais duras? Vocês lembram das passagens evangélicas? Com os fariseus. Quem eram os fariseus? Os que se diziam detentores da lei, que eram os guardiões da lei. Quem que era a lei? A lei de Deus, a lei mosaica. Aquela lei que Jesus veio dar o cumprimento. Então, Jesus, quando tinha que se dirigir aos escribas e aos fariseus, ele usava palavras hipócritas, túmulos caiados, né? Ele usava palavras duras com eles. Ele não saía xingando o romano aí, né? Romano, seu dominador. Quando o romano veio apresentar, o fariseu veio tentar Jesus com a moeda, né? É justo recolher os impostos, né? Ele só olhou e falou: de quem é a esfinge que está na moeda? É de César. Então dai a César o que é dele. Pronto, acabou a conversa. Toda vez que tentaram incitar Jesus contra o poder romano, ele dava uma lição contundente ali, ó. Poder material é poder material, poder espiritual é poder espiritual. Mas ele não poupava ensinos mais intensos quando ele tinha que falar com aqueles que se denominavam os religiosos da época, aqueles que falavam em nome de Deus. Aí ele pegava pesado com os caras. E as lições eram bem dirigidas a eles, porque sabia que eles é que tinham que propagar a lei, né? Tinham que dar continuidade àquela lei. E por não serem firmes nessa propagação é que a humanidade foi torcendo, né? A humanidade foi se desviando e não seguindo o caminho que poderia ter seguido, né? A humanidade, se todos fizessem o que Jesus tinha programado, a gente já tinha passado o número de regeneração, ó. Mas como Deus, nós vamos perceber que ele não transgride as leis dele, né? Nós vamos já chegar nessas conclusões, né? Então Deus é onipotente, se não possuísse o poder maior, então, gente, não tem ninguém que pode derrogar o que Deus... Ah, mas a situação no planeta está caótica. Não está caótica. A gente é que não entende o que está acontecendo no planeta. Não é possível que um planeta que gira nessa velocidade que gira em torno do Sol, pendurado numa Lua, e isso tudo funciona, não tem um governo. Né? Então, se a gente acha que isso está um caos, a gente não entende como funciona. Né? Então, né, vamos aquietar os ânimos nossos e ver o que a gente pode fazer dentro do nosso mundo, né? Que tem o nosso mundo, né? Qual que é o nosso mundo? O nosso mundo é a nossa casa. O primeiro mundo nosso é a nossa casa. O segundo mundo nosso, o que, que é? O nosso trabalho. O terceiro mundo nosso é a nossa comunidade. Então, o que, que nós estamos fazendo nesse pedaço, né? Que a gente tem uma área de influenciação. Depois a gente vai partindo para o resto, né? Tudo bem? Agora vem para matar isso aqui. Ai, 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 meu pai do céu. Deus é soberanamente justo e bom. Então, se ele é infinito em todas as virtudes, se ele é infinito em toda a inteligência, ele é infinitamente em toda a justiça e em toda a bondade. A providencial sabedoria das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas, como nas maiores.
não permitindo essa sabedoria que se duvide da sua justiça nem da sua bondade. O fato de ser infinita uma qualidade exclui a possibilidade de uma qualidade contrária, porque esta apoucaria ou a anularia. Um ser infinitamente bom não poderia conter a mais insignificante parcela de malignidade, nem um ser infinitamente mau conter a mais insignificante parcela de bondade. Do mesmo modo que um objeto não pode ser de um negro absoluto, nem a mais ligeira nuance de branco, nem um branco absoluto com a menor mancha preta. Deus, pois, não poderia ser simultaneamente bom e mau, porque então, não possuindo qualquer dessas duas qualidades no grau supremo, não seria Deus. Todas as coisas estariam sujeitas ao seu capricho e para nenhuma haveria estabilidade. Não poderia ele, por conseguinte, deixar de ser ou infinitamente bom ou infinitamente mau. Ora, como as suas obras dão testemunho da sua sabedoria, da sua bondade, da sua solicitude, concluiu. Ixi, Maria, me ajuda aí, gente. Concluir-se-á, nossa, que horror. Concluir-se-á, agora ficou mais fácil. Concluir-se-á, olha, que podendo ser ao mesmo tempo bom e mau, sem deixar de ser Deus, ele necessariamente tem que ser infinitamente bom. Então, ele não pode ser bom e mau ao mesmo tempo. A soberana bondade implica a soberana justiça, porquanto se ele procedesse injustamente ou com parcialidade numa só circunstância que fosse, ou com relação a uma só das suas criaturas, já não seria soberanamente justo e, em consequência, já não seria soberanamente bom. Então, gente, aí agora isso aqui eu vejo como uma das coisas mais difíceis da humanidade entender hoje. E sem a luz da doutrina espírita, isso aí fica bem complicado de entender mesmo. Né? Que o que é, gente? É você pegar uma criança recém-nascida com leucemia. Né? Acabou de nascer, tem 1 ano de vida, dá uma leucemia, com 2 aninhos a criança desencarna. Né? Se você for analisar sem conhecer os atributos da divindade, né, você fala assim, isso não é justo. Isso não é bom. Para que tanto sofrimento? Para que tanta tristeza? Por que isso? Aí você olha para o lado, tem uma criança totalmente saudável. Nunca teve nada. Né? Ah, mas aquela criança é privilegiada. Esse Deus é parcial. Ah, o cara nasceu lá na Etiópia. E o outro nasceu em Nova York, em Manhattan. Aí você começa, né? Por a gente não entender, não compreender, a gente começa com esse tipo de pensamento. Aí vem a doutrina e abre um farolzão. Então, até então, quando a gente não conseguia compreender, a gente estava calcado numa revelação, certo? Então, a bondade de Deus, o amparo de Deus, né? Jesus veio trazer o Deus amoroso, né? O Deus Pai, né? Porque até então o Deus que antes de Jesus era um Deus que brigava, né? Que ficava irritado, que tomava partido de algumas tribos, né? Aí Jesus nos apresentou Deus como pai, né? O que um pai pode querer de ruim para o seu filho? Na sua sã consciência? Nada, né? O pai dá a vida pelo seu filho, né? E aí você começa a raciocinar isso, né? Então, como é que pode ser isso, né? Como é que pode haver tanta injustiça, né, graçando no mundo, né? Aí a doutrina vem, Jesus já nos falava, Deus é bom, aí vem as bem-aventuranças, né? Aí na hora que você entra no Sermão do Monte, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem perseguição em nome da justiça. Aí vem as bem-aventuranças nos consolando,
porque deles é o reino dos céus, né? Aí Jesus nos explica, né, que quem sofre agora tem algum motivo, ele não nos explica o raciocínio da reencarnação, porque ali seria impossível a gente compreender. Ele até tentou explicar isso para Nicodemos, que era um senhor da lei, mas ele parou, né? Ele até fez um ensaio de falar sobre renascer ali com Nicodemos. Aí ele falou assim, não, vou ficar quieto agora, porque o Nicodemos não conseguiu acompanhar meu raciocínio, então não dá para lançar essa semente agora. Ele até tentou semear ali naquele momento. E semeou, né? Claro que quando saiu essa passagem bíblica que ficou registrado, né? Porque nem tudo que acho que o pessoal fala que nem 10% do que Jesus falou ficou registrado, né? Então quer dizer que o que ficou registrado é muito importante, né? Então, se essa passagem de Nicodemos sobre a reencarnação ficou registrada, é porque aquelas pessoas mais conscientes e mais esclarecidas conseguiram pegar isso, né? Para poder compreender que o que a gente passa aqui no planeta é um momento de provas e de expiações, né? E aquela pseudo-injustiça, ela não é uma injustiça. Né? Aquilo é um movimento de alinhamento com as leis divinas. Né? E o Espiritismo vem nos explicar, nós vamos ver isso mais para frente, no processo reencarnatório, no nosso processo de crescimento espiritual e de reajuste com essa lei que a gente optou conscientemente por não seguir, que aquela dor e aquela injustiça, aquela pseudo-injustiça, ela é necessária no processo de educação. E mesmo que aquela injustiça nos leve ao desencarne. E aí também a doutrina espírita vem nos mostrar que o desencarne e estar aqui nesse mundo e estar no mundo espiritual é uma consequência de um processo educativo. E a gente foi e voltou várias vezes. E o tamanho da duração da vida que a gente fica aqui depende de vários fatores. Tanto do nosso cuidado com o nosso equilíbrio espiritual, mental, material, né? Que existe uma programação vinculada a tudo isso. Nós vamos aprender isso o ano todo aí, né? Quem está começando agora, né? Quem está fechando o estudo vai entender coisa que a gente que escutou o ano passado, que já viu, né? Esses processos, e vai estar fechando agora o entendimento dos atributos divinos. Né? Então não tem nenhuma, tem um monte de injustiça, mas não tem nenhum injustiçado. Mas como é isso? A injustiça, se você analisar por fora, é uma injustiça, sim. Mas aquele espírito que está sofrendo aquela injustiça, ele tem um compromisso com a lei divina que ele está ressarcindo, de uma forma ou de outra. Ele pode até não aproveitar o aprendizado e ter que passar por aquilo de novo. Vocês vão ler uma passagem do Evangelho, segundo o Espiritismo, que é bem e mal sofrer. Olha que coisa complicada, hein? A gente sofre, se a gente não entender bem o sofrimento, a gente vai sofrer de novo. Ui, tô fora dessa, né? Vou tentar entender, né? Então, por isso que eles falam, ó, gente, tenta aproveitar o sofrimento, não é sadismo, não, tá? Tenta, né, tentar aproveitar, igual nós estamos falando da pandemia, né? O que essa pandemia pode nos ensinar, gente? Fazer esse tipo de raciocínio, né? O que isso pode nos ensinar? Para nós, por exemplo, que não sofremos com isso, né? Nós estamos aqui dentro da casa, os nossos parentes ainda estão todos encarnados, quem teve de uma forma leve, está tudo bem aqui no nosso círculo familiar. Aí você vira o pescoço, olha para a esquina, morreu a irmã 1, a irmã 2 e a irmã 3. Aí, não bastando isso, morreu a mãe, e esses dias vocês ouviram falar que morreu a mãe de trigêmeos, morreu a mãe, a avó, e o pai já tinha morrido de acidente no ano passado. E você olha isso tudo assim e fala assim, isso é complicado, né, gente? Imagina um trigêmeos que não tem o pai, não tem a mãe, não tem a avó. Né? Então, que lição é essa, né? Que experiência é essa que a gente, como ser humano, tem que ter, né? O que nós estamos sendo chamados a testemunhar nesse momento, né? De eu ficar na minha casa, estou tudo bem, eu abro minha despensa, tem arroz, tem feijão, né? Tô de boa, né? Eu consigo trabalhar, ninguém me cortou meu salário, né? Aí você liga a TV, desempregado. Aí você sai na rua, a rua está enchendo de gente de volta. Né? Isso tudo tem uma lição. Isso tudo tem uma mensagem. Isso tudo são experiências que nós somos levados a ter
Que tamanho que é a sua humanidade, né? Você, né, que pode ajudar, não se preocupa, não se comove, ou você que está sofrendo não tem a resignação. E nós vamos perceber que quem está lá enterrando família inteira, a pessoa está tão assim, né, que ela recebe um tipo de amparo, né? E aquela consolação vem forte nela, e você não entende como é que ela perdeu todo mundo e está lá, em pé, né? Se fosse a gente, poderíamos não estar naquela situação, né? Está muito mais desesperado do que aquela pessoa está. Mas se ela está passando por aquilo, ela está recebendo um amparo compatível com o sofrimento que ela está passando. É, a gente não consegue compreender isso, mas é o sentimento que passa no coração dessas pessoas, né? Vocês viram, não sei se vocês viram, chegaram a ver uma enfermeira que ficou sentada 5 minutos do lado de uma pessoa que desencarnou no chão, né? A pessoa que desencarnou, ela passou por aquele processo e já que ela tinha que cumprir com a lei divina, ela passou, né? Ela desencarnou lá, humildemente, deitada no chão. Quem de nós teria uma humildade para morrer, desencarnar deitado no chão, fora de uma cama, tranquilamente, né? Então, assim, são lições absurdas que nós estamos tendo agora, né? Em relação à compreensão do apoio divino e como é que os espíritos e todos estão agindo nesse momento. É muito sofrimento que está correndo por aí, né? E a gente entender que isso é uma obra de educação, né? A gente saber que um pai que está olhando tudo isso, está dando o socorro necessário para as pessoas que estão sofrendo na pele, no espírito, no perispírito, aquela experiência, poderem suportar aquilo. Aí vem as passagens evangélicas nos dizendo: Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Você acha que Jesus falou isso há 2000 anos atrás? Para quê, gente? Falou para alguém escrever e ficar recitando aí como se fosse uma mensagem em vão? Ele está nos preparando, né? Se a doutrina espírita chegou no mundo há 160 anos atrás, falando de reencarnação, né, você vai falar assim, mas não, o espiritismo é pequenininho, né? Ele é pequenininho, sim, perto das outras religiões, mas a ideia de reencarnação está no planeta, não é? É claro que no Ocidente isso já existe, no Oriente isso já existe há séculos. Aqui no nosso mundo ocidental, né, que a gente é muito materialista, isso ainda teve que ser meio que empurrado. Mas você vê católico, protestante, você vê um monte de gente falando na minha outra vida, quando eu tiver outra vida, né, isso já está assimilado dentro das pessoas. Aí você vê um filme lá de Hollywood que não tem nada a ver falando de outras vidas, você fala assim, onde que o cara pegou isso, né? Essa ideia já está pulsando na cabeça das pessoas como uma coisa lógica, que faz sentido, né, que tem razão de ser, né? Então a gente tem que aprender a entender, né, o que é essa justiça soberanamente justo e bom. Então tudo que ele faz é para o nosso bem, mesmo que aquilo nos pareça uma dor absurda, né? E a gente, como seres solidários, né, que a gente vai estudar isso mais para frente, a gente tem que ser agente, né, desses socorros que acontecem, né? Então a justiça divina e a bondade dele se manifesta no planeta e aí ele nos convoca para ser agentes dessa justiça e dessa bondade, né? Então, toda vez que alguma coisa de ruim nos aconteça, a gente cognitivamente já tem que tentar procurar nela o que aquilo está querendo nos ensinar ou aquilo está querendo nos dizer. E não bate na nossa porta nenhum tipo de sofrimento que não seja uma coisa educativa. E se a gente estiver preparado, se a gente não dever nada, a gente não vai sentir aquilo como sofrimento, tá? Que tem muita gente que você fala assim, nossa, como é que a pessoa aguenta isso? Aguenta porque para ela não é sofrimento, porque ela já está preparada, ela já tem entendimento. Aquilo para ela é um fato corriqueiro da vida. Então vamos lá. Tudo bem até agora, gente? Então são pressupostos, né? Eu acho assim, gente, nós estamos falando, vocês vão interiorizar isso e depois a gente vai conversando, tá?
A gente vai, esses conhecimentos vão entrar no nosso ouvido, vão nos trazer reflexão. É uma coisa que agora vocês têm que levar para dentro isso de vocês. Então, vão ler, vão meditar, vão raciocinar, vão pegar o livro, ler de novo, ler mais uma vez, ler duas vezes, né? Vai tentando refletir, porque as coisas possam aos poucos ir clareando, né? Então essa aí é a infinita justiça e a infinita bondade. Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber-se Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um ser que possuísse o que lhe faltasse, para que nenhum ser possa ultrapassá-lo. Faz-se mister que ele seja infinito em tudo. Sendo infinitos os atributos de Deus, não são suscetíveis nem ao aumento nem à diminuição, visto que, do contrário, não seriam infinitos e Deus não seria perfeito. Se lhe tirassem qualquer dos atributos, na mais mínima parcela, já não haveria Deus, pois que poderia existir um ser mais perfeito. Então, ele é infinitamente perfeito em todos os seus atributos. Deus é único. Nós, na sociedade ocidental, a gente já aceita isso com tranquilidade, né? Mas a gente é danado para querer pedir coisa para santo, né? Para espírito protetor, né? Tanto que a gente lembra de uma passagem de Jesus que a pessoa, bom mestre, ele fala assim: por que me chamas de bom? Bom só o Pai. Mas Jesus, que não perdia uma oportunidade de fazer uma lição, ele já deixou claro: bom é só o Pai. Nós somos agentes do Pai. Então, quando a gente faz uma coisa boa, é porque a gente entrou em sintonia com o Pai. Quando a gente faz alguma coisa boa, é que a gente absorveu o Espírito do Pai. Quando a gente age com benevolência, é que a gente já está vestindo, ou já está começando a compreender como é que o Pai pensa, como é que o Pai age. Deus é único. A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas suas perfeições. Não poderia existir outro Deus, sob a condição de ser igualmente infinita em todas as coisas, visto que houvesse entre eles a mais ligeira diferença, um seria inferior ao outro, subordinado ao poder de outro, e esse então não seria Deus. Então está claro, né, que você não consegue ter duas criaturas onipotentes, oniscientes, duas criaturas que têm poder infinito. Ou que sejam, né, criaturas na nossa concepção de criador. Tudo bem em relação ao Deus único? É lógico, né? A ignorância, agora ele vem fazer um raciocínio a respeito a ignorância do princípio de que são infinitas as perfeições de Deus foi que gerou o politeísmo, culto adotado por todos os povos primitivos que davam o atributo da divindade a todo poder que lhes parecia acima dos poderes inerentes à humanidade. Perfeito esse raciocínio, né? Não compreendendo, né? Ele viu uma coisa bem poderosa, né? Mais tarde, a razão os levou a reunir essas diversas potências numa só. Depois, à proporção que os homens foram compreendendo a essência dos atributos divinos, retiraram os símbolos que haviam criado, a crença que implicava na negação desses atributos. Em resumo, Deus não pode ser Deus senão sob a condição de que nenhum outro o ultrapasse. Porquanto o ser que o excedesse, o que quer que fosse, ainda que apenas na grossura de um cabelo é o que seria o verdadeiro Deus. É assim que, comprovada pelas suas obras, a existência de Deus, por simples dedução lógica, se chega a determinar os atributos que o caracterizam. Então, esses atributos que a gente estabeleceu, então aqui são os atributos que estão estabelecidos, né? Então vamos lá, aqui no item 19 ele faz um resumo. Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições e não pode ser diverso disso.
Então, gente, isso aqui é uma régua que a gente coloca sobre todo e qualquer pensamento, tudo que a gente reflete a respeito de religiosidade, de espiritualidade. Então, qualquer coisa que seja contra isso aqui, ela está fugindo de uma coerência. Então, qualquer atributo que a gente julgar a Deus diferente desses aqui, a gente está usando o sentimento humano para colocar Deus dentro da nossa caixa. E a gente colocou Deus dentro da nossa caixa, é isso aí que está acontecendo. Por colocar Deus dentro da nossa caixa e tentar assumir o lugar dele, é que está todo esse atrapalho aí na humanidade. E Deus, pacientemente, porque ele tem a paciência infinita, criou um processo de educação para nós que nos respeita, né? Agora aí a gente começa a, a extrapolar essas, esses atributos, né? Então, o que você pode dizer de uma pessoa que respeita a outra, mesmo que ela faça bobagens atrozes? Ele gosta daquela pessoa no nível tal que ele respeita, porque o respeito é até uma coisa difícil para a gente entender, porque a gente não respeita todo mundo, né? Então a gente pode ver nos nossos sentidos, ah, Paulo, mas eu respeito todo mundo. Será que a gente respeita todo mundo mesmo? Né? As opções, as ideias, né? Quantas vezes a gente já não levantou, né, a voz para alguém porque a pessoa pensa diferente da gente ou faz alguma coisa que a gente não quer, ou a gente deu uma orientação, ela fez diferente. Quantas vezes a gente não faltou com respeito? Deus não, né? Deus ele espera, né? Fez a bobagem? Beleza. Tem uma lei que nos rege. Essa lei vai te trazer para o centro. Que você foi criado para ser um ser perfectível, né? Você é um ser que vai atingir uma perfeição relativa. Eu te criei para ser feliz, eu te criei para você poder colaborar na minha obra. Eu te criei para você poder auxiliar os seus irmãos e você viver em sociedade. Né? Só que eu vou esperar, eu vou respeitar o seu tempo. Se você não tiver vontade, você pode ficar aí parado, que eu vou esperar. Você só tem a imortalidade. Né? Vou esperar um bom tempo. Vou te dar uns cutucões de vez em quando para ver se você se mexe. Que aí entra o amor, entendeu? Entra o amor com respeito, né? Então, às vezes, é aquela mãe que tem um processo educativo com a criança que respeita a criança num determinado nível, mas fica dando um cutucão para ver se ela acorda para algumas coisas. Então, Deus sempre nos age assim, né? Então, quando ele intervém na nossa vida com fatos que a gente não tem controle, a gente tem que tentar entender o que aquilo quer nos dizer. Né? E, gente, como a gente não tem controle sobre aquilo que acontece, o que nos resta? Fala para vocês, o que nos resta? A gente tem muita opção? Nós estamos tudo bonitinho aqui agora, né? Eu desligo aqui a coisa, de repente me dá uma dor aqui, amanhã eu faço a ressonância e detecto uma doença que não é muito boa. O que eu posso fazer? Nada, né? Eu posso me revoltar e ficar xingando, que não vai mudar muito o que está acontecendo dentro de mim. Vai mudar, sim, vai piorar. A ciência já comprova, né? Se você entrar num desequilíbrio tal, aquilo tudo que já está torto vai ficar mais torto ainda. Ok. Então, não, eu posso pensar assim, bom, tudo bem, estou doente, né? Me cuidei a vida inteira, procurei, né, fazer tudo que tinha que fazer, mas estou doente, né? Surgiu da onde? Não sei, né? Então, vamos lá ver se tem tratamento, vamos lá ver o que eu posso fazer, né? Vamos manter a tranquilidade, porque da mesma forma que eu vivi quase 60, entreguei minha idade, quase 60 anos com a saúde, né? Pode ser que os 10 anos ou 20 que me reservem, eu tenho um monte de doença, não sei, né? Qual que é meu débito, qual que é meu processo reencarnatório, né? Porque não vai mudar a situação, né? A ciência pode até intervir, ok, não, foi lá, fiz uma cirurgia, tirei e ficou bala, né? Fez uma químio lá, sei lá, zerado, não tem mais nada, né? Ou não, eu vou lá, faço um tratamento, faço dois, o negócio vai piorando, né? Não sei, não está no meu controle, né? O que eu posso controlar é o quê? Tentar vibrar com as forças do universo, né? A natureza me mostra um equilíbrio, né? Se eu tentar vibrar com esse equilíbrio, eu tenho uma tendência a
estar mais equilibrado. Se tiver mais equilibrado, a ciência agora vai começar, já está entendendo que a ciência oriental já entende há séculos, que nós somos um psicossoma, né? O resultado da nossa saúde material é o resultado da nossa saúde espiritual. Então eu posso me poupar do monte de perrengue que eu tenho na saúde do meu corpo se eu tiver a minha mente mais equilibrada. Então, são as atitudes que a gente pode tomar, são coisas que não estão sob o nosso controle. Se elas não estão sob o nosso controle, tem um controle maior. Está falando, é assim. E aí eu tenho que raciocinar, cara. Você é infinitamente justo e bom. Aprendi isso lá na reunião do Centro Espírita, lá no ESD fundamental. Né? Ela já me fez pensar. Você é inteligente pra caramba, fez tudo perfeito, mas o meu corpo tá com um defeito, né? E, teoricamente eu não procurei. Né? Você é justo e bom, então eu vou tocar de boa aqui, né? E se eu desencarnar, eu só perco o corpo físico, eu não deixo de existir, eu já tenho uma certa. Eu tenho um certo raciocínio que, né, a gente tem que começar a ligar as coisas, né? Porque e a gente começa a entender também que as coisas na nossa vida são, são definidas, né? Então é definido o momento que a gente chega, é definido o momento que a gente sai, né? Então isso é tudo bem claro para nós, né? Todo mundo sabe que vai ficar velhinho, o corpo vai ficar mais difícil de se locomover, né? Se você está achando que você vai chegar com 80, 90 com a mesma disposição que você tem agora, me desculpe, você não entende nada de ciência, né? Você pode até ter uma felicidade de ter um organismo que você cuidou muito bem, que ele vai estar com o mesmo, com um mínimo de qualidade de vida, mas você pode sim chegar numa velhice, alguém tendo que ajudar você para andar, né? Isso vai ser o fim do mundo? Não. Você não está cansado de ver pessoas assim? Então essa compreensão, né, de como a vida acontece é que nos vai dando mais madureza para encarar as vicissitudes. E à medida que a gente for entendendo isso, as coisas vão ficando um pouco mais leves, né? Só para a gente fechar a noite, então nós vamos terminar aqui para abrir na providência divina, né? O que ele fala aqui para a gente é o seguinte: a religião, em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, só há de verdade, de verdadeiro, o que não se afaste nem um tio das qualidades essenciais da divindade. A religião perfeita será aquela de que cujos artigos de fé nenhuma esteja em oposição àquelas qualidades. Aquelas cujos dogmas todos suportem a prova dessa verificação sem nada sofrerem. Então, tudo que as religiões nos ensinarem, aí vocês vão levar isso para vocês. Tudo que vocês escutarem a partir de agora dentro do centro espírita, vocês vão se submeter a esses atributos da divindade. Qualquer coisa que afastar vocês desse raciocínio aqui é falso. Então, qualquer coisa que leve vocês a pensar que Deus pode ser parcial é falso. Que Deus pode ser injusto é falso. Que Deus pode não ser bom é falso. Porque a obra da criação nos permite entender que tudo funciona perfeitamente. Que o depender dele. Pense bem, gente, enquanto isso vai ser objeto de estudo nosso, né? Enquanto a gente está no mundo animal, a gente não tem a consciência do livre-arbítrio, né? Então vocês percebem que a vida animal funciona como um reloginho? Suponham que um homem não meta o bedelho no meio, né? Não tem homem ali atrapalhando o equilíbrio da natureza. Então a natureza tem um equilíbrio perfeito, né? Nasce, a mãe cuida dos filhotes até uma determinada época, depois ela vai para um lado, eles vão para o outro, tem as regiões, eles vivem em determinada época, um é alimento do outro, aquilo vai no equilíbrio e tudo funciona belezinha, né? Porque ali a gente está na fase instintiva, está sob o domínio das leis divinas diretamente. A partir do momento que a gente ganha o livre-arbítrio, a gente ganha a opção de seguir ou não as determinações divinas. Aí que começa, é claro que isso aí é uma fase de aprendizado, que diante da eternidade vai ser um cisco da imortalidade, nós vamos passar por isso assim, muito rápido,
Só que para nós aqui agora, um ano é muito tempo, né? Já não é mais, né? Um ano aqui para nós já não é nada, né? Daqui uns dias, uma existência de 70 anos não vai ser nada. Né? A ciência vai levar a gente até a 150 anos aqui encarnado. Não vai ser nada. Essa fase de aprendizado que a gente vai passar aqui 10 bilhões de anos não vai ser nada, porque nós somos imortais. Daqui uns dias nós vamos estar sendo governador de um planeta. Nós, você piscar o olho, você é Jesus de um planeta. Está crucificadão lá, bonitão. Dando conta do serviço, ainda sem reclamar. Né? É isso que nos espera. Então, é que a gente possa compreender, né, e a gente ir trabalhando o que a gente não entende. Tudo bem, pessoal? Então, agora é voltar para dentro, né? A gente pode agora refletir um pouco a respeito disso tudo com calma, dentro do nosso ser. E isso aí é a base, tá? Tudo bem? Então vamos encerrar, que já deu o nosso horário. Pedir para o Francisco fazer a oração para a gente.